Quando entrou na igreja, eu achei que era um deslumbramento. Dizia que o amor é eterno. Eu acho que o amor tende para a eternidade. Tinha 18 anos e Eu já tinha acabado o curso. sentimos que realmente que era um ou outro que queríamos e avançámos. O beijo tem 46 anos. Graça e Bernardo Mira Delgado souberam cedo o que queriam. Nunca nos passou pela cabeça não casar, mas era um projeto de vida a dois, muito mais do que cada um de nós tem que casar. Para um casamento perdurar, tem que haver uma atitude de vontade, não acontece por acaso. Mas eu acho que estamos dispostos a viver mais 46, não é? Casaram em 1968, poucos meses depois do maio em que a França se revoltou. Mas o proibido proibir gaulês não tinha ainda eco em Portugal, onde a moral condicionava os afetos. Andarmos de carro sozinhos não era muito bem visto, a sociedade era muito marcante. Na idade dos nossos pais, nem era dada o mesmo acesso, digamos assim, aos mesmos acontecimentos, às mesmas festas, às mesmas coisas, aos filhos de uma senhora divorciada. Antes de abril, os beijos e as demonstrações de afeto em público não eram proibidas, mas eram cautelosamente evitadas. As raparigas sonhavam casar, de sexo ninguém falava. Num Portugal a preto e branco, chegou em 1965 Jo Apoloni, uma estrela internacional. Achei um país muito provinciano, muito fechado, muito triste, mas ao mesmo tempo as pessoas achei que eram lindíssimas. Camilo de Oliveira esperava no aeroporto e já não alargou. A paixão esteve a um passo da expulsão. Eu lembro-me que tive 48 horas para sair do país porque estava envolvida com um homem casado. Eu tive que ir à PIDE, porque eu estava envolvida com o Camilo de Oliveira e acho que a mulher, através de umas amigas da Cruz Vermelha, conseguiram levantar-me este processo. Se eu estou a dar licença que eu explique isto tudo que se passa em minha casa. Diga. Por desencaminhar um homem casado. Os amores arrebatadores e proibidos só eram aceitos nas páginas das fotonovelas. São sempre histórias de amor mal correspondido, não é? E que fazem de alguma maneira sonhar. É sempre aqueles carros de luxo, coisa que nós não estamos habituadas a andar, não é? E as casas como é que são? Também são lindas, diferente das nossas. A vida real não tinha a certeza de um final feliz. 7 filhos. 7. Porquê é que teve tantos filhos? Porque a vida não prometia da gente invitarem. Ainda não sabe como é que há de fazer para não sabe. O que é que usa? É umas velas. Parece que está grávida. Desconfio que sim. Quantos filhos é que já tem? 11. Eles brincam por aí, não? Pois, andam por aqui a brincar e às vezes até se esquecem de vir almoçar a casa, mas como comer é pouco, até os deixam andar a ver se esquecem. Cada mulher tinha em média mais de 3 filhos. O planeamento familiar era urgente, mas só chegou em meados dos anos 70. Dentro do planeamento familiar, nós temos vários métodos. Temos o coito interrompido, que nós normalmente até estamos habituados a esta expressão. Meu marido tem cuidado. O método ginecnáusea é a abstenção da relação sexual no período da ovulação. Temos os espermicidas. Tem que se encher a seringa. E essa seringa depois é aplicada aqui na vagina. Portanto, sempre a seringa cheia. Não poupem. E aplicá-la antes da relação sexual. Está certo ou não está? Era tão certo quanto a urgência em divulgar métodos de contracepção mais eficazes. The birth control pill was a revolution in the lives of many. Nos anos 60, a pílula atravessou o Atlântico e chegou a Portugal. Era o admirável e assustador novo. Como é que chama isto? São pílulas. Pílulas, são santas pílulas. Tomando a pílula,
para ter novamente filhos, depois os filhos que vêm normais. Será possível? Esperar. Não, senhora. As crianças que não vinham normais, as pessoas que morriam a seguir, e várias coisas, tudo, inventava-se tudo. Ana Braz Maria acompanhou de perto a tímida entrada da pílula em Portugal. Apareceu-me um papel dizendo que nós tínhamos agora ao dispor a pílula, mas não era com este nome. Comprometíamos, sob palavra de honra, a só receitarmos em caso em que não fosse com manovlatórios. Quer dizer, podíamos receitar tudo, menos para evitar ter meninos. E eu dei uma gargalhada e disse assim, ótimo, assim dei a correr. Era como se fosse um país assexuado que tivesse uma cave fechada a 7 chaves, onde se passavam coisas inacreditáveis, que toda a gente sabia. O que faz falta é animar a malta, o que faz falta. Com Abril, o afeto saiu às ruas e nunca mais se escondeu. O sexo era um tabu total, não é? Mas esta coisa é muito engraçada, porque acontece o 25 de Abril e depois, bum! Parece que tudo rebenta, tudo desfaz-se. As músicas e os filmes proibidos apareceram e arrastaram multidões. Dizem ser um assombro. É aqueles filmes que nós procuramos, que estávamos saciados deles há 50 anos. Quando eu vim para esse mundo... 3 anos depois, Gabriela parou o país. Eu não atinava em nada. Toda mulher, não só brasileira, mas a mulher em geral, no mundo inteiro, é um pouco da Gabriela. Ela significa a liberdade total, absoluta. Hoje eu sou Gabriela. Pensa que a sua atividade no teatro e no cinema é um ato político? Eu acho que o ato de estar vivo é um ato político, o ato de você existir, não é verdade? É. Na verdade, Sónia Braga balançou a esquerda e direita e terá mesmo atrasado a sessão da Assembleia. Gabriela. Joaquim Furtado era o jornalista que a esperava no aeroporto. Houve um certo alvoroço, um certo burburinho ali no aeroporto, não é? Ela era uma estrela e estava no auge, digamos, da popularidade aqui em Portugal. Trazia uma nova linguagem, trazia uma nova ideia sobre o conceito tradicional do que era a mulher. Costumam ver a Gabriela ou não? Não, Deus me livre. Vejo eu. Tenho que estar em casa há horas de ver a Gabriela. Detesto essas vidas. E portanto não vejo a Gabriela. O açúcar de Gabriela adoçou o país, onde durante anos a censura conseguiu tapar a sensualidade dos palcos e ecrãs. Ioa Apoloni foi das primeiras atrizes a despir-se em público e a pôr a nu o preconceito do aborto. O aborto clandestino era uma praga terrível em todo o país. A partir daí houve uma solidariedade muito grande à volta da minha pessoa. Fui chamada à judiciária, mas também temos que dizer que levou 28 anos para ter uma lei como deve ser. As grandes conquistas de amor fazem-se na intimidade ou no espaço público. O reconhecimento do direito de casar entre pessoas do mesmo sexo chegou em 2010, 36 anos depois de Abril. Foi um marco, naturalmente. Existem ainda medos, porque existe ainda discriminação. São precisas gerações para mudar. Com família e amigos, houve uma filtragem natural, sendo que com a família não se filtra, na minha opinião, e tivemos apenas dores de crescimento, mas é o amor que reina. No final das contas deve ser o amor que reina.